Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe você, que Deus te dê graça e sabedoria nesse dia para tomar as suas decisões, para prosseguir, para se levantar com força e vencer cada obstáculo em nome de Jesus. Eu sou o pastor Dionísio Ratzenberger e estamos aqui em mais um devocional de fé. Eu quero ler com você um texto da Bíblia hoje, que está no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 24 em diante. Nesse momento, Lucas, que é o escritor do livro de Atos, ele está descrevendo um discurso, uma palavra, uma pregação do apóstolo Paulo lá na cidade de Atenas. Atenas ela era a capital do mundo grego e era uma importante cidade portuária, mercantil e cultural do mundo romano, que na época eram os romanos que dominavam o mundo. Então o apóstolo Paulo, pregando aos gentios, aos não-judeus, foi a vários lugares da Europa, da Ásia, e ele foi também a Atenas. Atenas era a sede da filosofia, do conhecimento grego, e as pessoas amavam uma discussão. E é ali em Atenas que o apóstolo Paulo, na sua fala, ele faz uma tradução da mensagem cristã para a cultura grega da época. E os gregos amavam filosofia. E a filosofia nada mais é do que a busca pelo sentido da vida. A busca por respostas para os enigmas da vida. Os filósofos se perguntam desde o início: por que existimos? Para que existimos? Qual o sentido de tudo isso? Essa de fato são perguntas enigmáticas que o ser humano, quando ainda não conhece a Deus e os seus propósitos, de fato se questiona muito sobre isso. E depois que conhecemos a Deus, pela perspectiva da palavra de Deus, nós encontramos as respostas. Porque Deus fala conosco exatamente para revelar por que estamos aqui, por que passamos pelo que passamos e para onde nós estamos indo. Nós temos falado sobre isso nos últimos dias, porque nós estamos falando sobre propósito. E o propósito de Deus para cada pessoa está encaixado dentro do propósito geral de Deus para a humanidade. E aqui o apóstolo Paulo lhe fala sobre isso um pouco. Ele vai dizer o seguinte, Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Então, nesses primeiros 2 versículos, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. O apóstolo estava diante de vários templos. Atenas era uma cidade que tinha mais de 30 templos para deuses. E as pessoas ofereciam comida para os deuses. As pessoas serviam aos deuses, faziam até peças de roupa para colocar nas suas estátuas, fabricavam estátuas e achavam que naquele lugar, daquela adoração, estava o espírito daquele Deus. E aqui Paulo vai dizer o seguinte: o verdadeiro Deus, o Deus que criou tudo, Ele é o Senhor do céu e da terra, então Ele não pode caber, Ele não habita, Ele não mora, não é a sua casa um santuário feito por pessoas, ou seja, um templo, uma igreja, em qualquer lugar do mundo, onde se reúnam pessoas em nome de Deus.
Deus se faz presente, sim, se faz, mas ali não é a casa de Deus, porque Deus, sendo Ele o Criador do universo inteiro, Ele não caberia numa casa humana. E Ele não precisa do serviço das mãos dos homens, ou seja, você não alimenta Deus. Não é a sua adoração que fortalece a Deus. Os romanos acreditavam isso, que os deuses precisavam da adoração humana para se manterem fortes. E que quanto mais adoração um Deus tivesse, mais forte ele ficava espiritualmente. Gente, o nosso Deus não precisa da nossa adoração para ficar forte. O nosso Deus não precisa do nosso dinheiro, nem da nossa comida. Pelo contrário, gente, é Ele que dá tudo a nós. É Ele que dá tudo. Ah, então por que adoramos a Deus? Por gratidão, porque nós o amamos, porque queremos estar perto dele, porque ele é digno de toda adoração. Então, primeira coisa, a perspectiva toda não está no ser humano e em achar um Deus que o sirva. Porque o verdadeiro Criador de tudo, gente, ele não está aí para nos servir. É nós que, sendo suas criaturas, sendo feitos por ele, nós é que devemos nos perguntar de que forma podemos agradá-lo. É claro que ele nos ajuda, é claro que ele nos socorre, exatamente porque ele nos fez, né? Ninguém sendo perfeito cria um ser para depois abandoná-lo. Deus não nos abandona, de modo algum. Deus, sendo ele o Criador, ele também é Deus de amor e de misericórdia. Depois diz assim, ó, o apóstolo continua: de um só homem, Deus fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. Então aqui Paulo está dizendo o seguinte: olha, gente, nós todos viemos do mesmo ancestral. Hoje tem várias nações, mas foi Deus que fez do mesmo homem, do mesmo Adão, Deus fez todos os povos da terra. Aqui Paulo está destruindo aquela barreira da inimizade, aquela barreira do racismo, da xenofobia. O meu povo é melhor que o teu. Somos todos da mesma origem. Todos viemos do mesmo homem criado por Deus. E depois diz assim, ó: havendo Deus fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. E aqui eu quero ficar, porque é muito forte isso. Olha só, de um só homem Deus fez todas as nações, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. O que o apóstolo está dizendo? Que Deus decidiu o tempo em que cada pessoa iria viver. E os limites da sua habitação significa aonde cada um iria viver. Quando eu era criança, eu me perguntava muito isso. Por que eu sou exatamente eu? Por que eu não sou outra pessoa? Por que eu nasci exatamente nessa família? Por que eu não nasci em outra família? Por que eu nasci no Brasil e não, sei lá, nos Estados Unidos ou em outro lugar do mundo? Por que eu nasci nessa época? Eu não nasci lá em 1600, 1500 ou lá na época de Jesus. Quando eu era criança eu tinha muito esse anseio por conhecer Jesus na época que ele esteve no ministério. E eu me perguntava muito por que isso tudo? E isso também fazem parte das perguntas filosóficas, né? Mas aqui Paulo diz, olha, foi Deus que gerou todos os seres humanos e Deus decidiu os tempos e os limites da habitação de cada um. Ou seja, Deus decidiu quando você viveria. Você existe hoje, não é por acaso, mas é por um propósito divino, que você é você, que você nasceu na família que você nasceu, que você vive na cidade que você vive. Não é por acaso, meu amigo. Não é por acaso, minha amiga, que você faz parte dessa família que você faz. Há um propósito divino. Há um propósito, nada Deus faz por acaso. E aqui Paulo vai falar uma parte desse propósito. Ele diz assim, ó: para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam encontrar, ainda
que Ele não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos filhos. Geração. Olha o que Paulo está dizendo aqui, queridos. Ele está dizendo o seguinte, ó: Deus colocou você no tempo certo, no lugar certo, para que você possa encontrar a Ele. Olha só, para que busquem a Deus, e se porventura o busquem tateando, ainda assim o possam encontrar. O que quer dizer tateando? Tateando é como se fosse no escuro. Você vai com o tato procurando, porque está tudo escuro e você não está enxergando com seus olhos estão cegos ou está escuro. Então o apóstolo está dizendo o seguinte, ó: ainda que uma pessoa não consiga enxergar Deus com seus olhos, ainda que na sua família ela não aprenda, na cultura da sua família, quem é Deus, se ela tatear, se ela esticar o braço para o lado, ela vai encontrar o Senhor, porque Deus não está longe, pelo contrário, Deus está ao redor de todos nós, Deus está disponível, e o objetivo de Deus com a história toda é que cada ser humano se encontre com Ele. Oh, aleluia! Não existe nada mais satisfatório para a humanidade, não existe nada melhor para todos os seres humanos e para cada ser humano individualmente do que se encontrar com o seu Criador, do que estar em comunhão com aquele que nos gerou, do que viver em paz com aquele que nos fez e contar com a sua presença em nossas vidas. Você foi feito para estar em comunhão com Deus. E há uma alegria quando estamos em comunhão com Deus. Há uma paz quando estamos em comunhão com Deus. Há uma satisfação. Eu quero incentivar você hoje a se encontrar com Deus. Hoje, agora, no seu quarto, aonde você está, porque Deus, Ele está, como Paulo diz, em nós. Aleluia! Nele nos movemos. Ele é o ar ao nosso redor. Nele existimos e somos seus filhos. Aleluia! Você sente a presença de Deus aí onde você está? A palavra revelada, ela traz a nós, ela nos revela a presença de Deus, a bondade de Deus. Olha que legal a gente poder pensar e juntos nos encontrarmos com o Deus verdadeiro. Deus, ele não é contra o raciocínio. Pelo contrário, foi Deus que deu para nós a razão. Há pessoas que dizem que fé e razão estão em lados opostos. Não. A fé também faz parte da razão. É pela razão que nós cremos, porque Deus nos dá razões para crermos. Às vezes a nossa razão enganosa, humana, por causa do medo, tenta nos dizer que a fé não está certa, ou tentar gerar incredulidade. Mas a fé também é racional, porque a fé, ela é baseada nas experiências que nós temos e naquilo que nós aprendemos e na revelação de Deus no nosso coração, que pode ser plenamente compreendida pela nossa mente, né? Eu posso dizer assim, plenamente no sentido de minimamente entendida, e há limites para essa fé racional. Por isso também contamos com a ajuda do Espírito Santo, porque há coisas que nossa mente não entende, mas aí Deus revela em espírito ao nosso espírito. Mas eu quero dizer para vocês sim, que a razão colabora com a fé. Por isso estudar, ler, meditar e raciocinar a respeito das verdades bíblicas fazem parte do crescimento espiritual de um homem e de uma mulher. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado porque o tempo todo o Senhor está ao nosso redor. Obrigado porque podemos te encontrar, Senhor, mesmo que tateando no escuro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos colocou nesse tempo e no lugar onde cada um está. Obrigado porque o Senhor plantou este homem, esta mulher na família que ele está. Eu peço, Senhor, que ele se torne e ela se torne como uma árvore, Senhor, frondosa, cujas raízes se estendam para debaixo do ribeiro e que as suas folhas nunca murchem. Eu peço, Senhor, que debaixo dessa árvore se aninhem animais do campo, aves,
e que as pessoas se alimentem dela, dos seus frutos. Ô Senhor, eu peço que essa pessoa dê os frutos e viva para a tua glória e seja referência de bênção, Senhor, aonde ela está. Sim, Senhor, eu sei que esse é o propósito disso tudo. Eu peço que esse homem e esta mulher tenha comunhão contigo, esteja em paz contigo, se encontre contigo a cada dia. Que o Senhor esteja com essa pessoa, Pai, fortalecendo ela, animando ela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Compartilhe o devocional de hoje, envie para os seus amigos e amanhã estamos juntos.